Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre os conjuntos numéricos, né? E hoje eu vou falar do conjunto dos números irracionais, né? O conjunto dos números irracionais ele é envolvido em tanta polêmica, né? Que nós não sabemos, bem, nos livros que eu pesquisei assim, sempre tem uma questão sobre a questão da veracidade do que realmente aconteceu quando se houve a discussão dos números irracionais, beleza? Eu vou tentar trazer essa parte histórica e vou também já trazer um pouco dessa discussão que envolve o conjunto dos números irracionais e como ele assim contribui para os conjuntos numéricos, beleza? Então vamos lá. Bem, o título aí você pode observar que é números reais, mas ele, digamos assim, é a introdução, o conjunto dos números irracionais seria, de acordo com alguns pesquisadores, né? Seria a introdução para o conjunto dos números reais, tá? Então, eu estou colocando aqui como números reais, mas a gente vai falar dos números irracionais, beleza? Então, como eu disse na nossa introdução, talvez uma das histórias mais chocantes da matemática, né? Por quê? Bem, vamos pensar assim, tentar entender um pouco esse processo histórico, né? Nós viemos construindo o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, né? E assim, até o século IV acreditava-se, né, como o texto diz, todos pensavam que quaisquer dois segmentos eram comensuráveis, ou seja, a gente conseguia tudo colocar ou como sendo um inteiro ou um racional. Só vamos lembrar que os números negativos eles tiveram um pouco de restrição, assim, vamos por assim dizer, né, por muito tempo na história da matemática, né? A gente só foi ser assim melhor aceito a partir do século XVI, se não me engano, assim, né? Acho que até o século XVI tinha muitos matemáticos que não aceitavam os números negativos, né? Então, quando eu falar inteiros, eu estou me referindo a inteiros positivos, tá? Então, assim, tudo eles conseguiam fazer uma divisão e se encontravam, a gente conseguia encontrar uma parte comensurável, por assim dizer, né? E obter uma medida para aquele resultado, tá? E é bem provável que esta crença viesse da aritmética, pois, assim, acho que já os gregos, assim, já tinham alguns estudos a respeito disso, né? E eles já tinham algumas ideias, como, por exemplo, assim, quaisquer dois números naturais, ele sempre pode ter um divisor comum. Você pode pegar qualquer dois números naturais, né? Ele sempre vai ter um divisor comum. E na pior das hipóteses, o 1, né? Então vamos pegar lá entre o 2 e o 4, o 2, entre o 2 e o 6, o 2, entre o 4 e o 8, nós temos o 2, nós temos o 4, né? Agora, quando você pega o 2 e o 3, é 1, né? O 2 e o 5 é 1. Então, na pior das hipóteses, ele já tinha o número 1. Então, provavelmente, essa questão das ideias dos comensuráveis vem disso daí, né? No entanto, aconteceu em Crotona, no sul da Itália, né? Lá existia uma seita filosófica religiosa liderada por Pitágoras. Bem, também isso é uma outra questão que existe muita controvérsia a respeito disso, tá? Mas um dos pontos fundamentais dessa seita era o lema deles, né? O lema deles dizia assim que os números governam o mundo, né? Só que a gente não pode esquecer que com esse lema era relacionado aos números naturais e as razões tomadas por esses números, né? Que hoje são as frações, tudo bem? Então, eles acreditavam que os números governavam o mundo, tá? Só que uma descoberta por um dos elementos dessa seita, né, dessa seita filosófica, por assim dizer, causou uma enorme crise na estrutura da matemática grega, né? Eles descobriram que existe uma medida que não cabe no cobrimento de uma fração. Poxa, mas vamos pensar um pouco, como é que isso pode acontecer, né? E isso é uma coisa que nós, no meu entendimento, eu enquanto professor, até hoje ainda, tipo assim, eu observo isso muito nas atividades que a gente faz, né? Eu acho que
até hoje, ainda para os estudantes, é uma coisa muito difícil o entendimento de alguns tipos de números assim, né? Então, essa videoaula eu também quero fazer nesse sentido de tentar quebrar um pouco essa barreira que nós temos a respeito dos números, né? Por que eu estou dizendo isso? Bem, pela minha experiência enquanto professor, eu sempre vi nos livros assim, a resposta x igual a 2, ou seja, a maioria das respostas são números naturais, números inteiros, né? Números fracionários. É difícil você encontrar uma resposta raiz de 2, uma resposta que não seja do conjunto dos números inteiros ou dos números racionais. Eu vou dizer números racionais porque está todo lá dentro, né? Então, assim, é muito difícil. Então, eu acho que essa concepção filosófica vem trazendo para os alunos. Tanto é que quando a gente começa alguns exercícios e chega em umas respostas com números, vamos supor, decimais, já fica um pouco mais assim, professor, tem certeza que está certo? Olha, eu não confiei na minha resposta. Então, a ideia também aqui é trazer um pouco essa questão, né, e tentar quebrar um pouco essa barreira, tá bom? Então, continuando aqui, Hipasos de Metapontum foi expulso por... desculpa, vamos voltar lá. Tal descoberta para os pitagóricos causou um enorme horror entre eles, tanto que eles fizeram um pacto de não divulgar essa descoberta, né? Hipasos de Metaponto foi expulso por ter divulgado tal descoberta, e não satisfeitos ergueram um túmulo enquanto ainda vivia, pois para eles ele já estava morto, né? A descoberta dos irracionais foi amplamente divulgada e passou a fazer parte do conhecimento dos gregos clássicos. Platão, em sua obra Tetos, afirma que Teodoro de Cirene já havia provado que os números raiz de 3 até o número raiz de 17 são irracionais, né? Raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, todos esses até o número raiz de 17 são irracionais. Aristóteles discute essa demonstração quando P igual a 2 em um dos seus livros, e tal demonstração se encontra nos elementos de Euclides, né? Mas aí vem uma questão, o que é um número irracional, né? Bem, o que a gente pode pensar do número irracional? O número irracional é aquele que não é uma fração, ou seja, não pode ser representado por uma fração. Os irracionais também são conhecidos como números incomensuráveis, ou seja, aquele que eu não consigo achar uma divisão para ele, né? Eu não consigo ir dividindo a medida até encontrar uma parte que cabe nele, como a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então o número irracional é aquele que não é uma fração, ou seja, que não pode ser representado por uma fração. Então vamos tentar mostrar essa incomensurabilidade utilizando o GeoGebra, tá? Bom, para a gente entender o que aconteceu nesse movimento histórico como um todo, eu já desenhei aqui um quadrado de lado 1, tá? Então vocês podem ver que a medida do polígono é lado 1, tá? Vai de 5 a 6, de 2 a 3, tá? Então eu só dei um zoom para a gente ver melhor o que está acontecendo. Então, o que aconteceu? Bem, eles tinham essa questão da comensurabilidade e queriam descobrir qual era a distância entre dois pontos não consecutivos de um quadrado, ou seja, eles queriam saber qual era a medida da diagonal, né? Então, vamos ver o que acontece aqui quando a gente pega e mede a diagonal. Olha lá, quando a gente calcula a diagonal, o GeoGebra dá esse valor 1.41, certo? E esse ponto 1.41 é que foi o motivo das discussões. Então, eu vou fazer aqui, eu vou montar esse segmento, né, de comprimento fixo, e eu vou tentar mostrar para vocês o que acontece. Então, só que eu vou, já sei que é raiz de 2 esse daí, então eu vou escrever que eu quero um comprimento de raiz de 2. Ele dá esse aqui, um valor 1,41, tudo bem? Bem, então vamos pensar como se fosse a questão dos gregos. Então eu vou pegar inicialmente, eu vou pegar um segmento de comprimento 1, tá? E, bem, quando eu fizer vou trazer ele para cá, vocês podem observar que tem essa diferença aqui, tudo bem? Bem, então beleza, deu 1, eu vou pegar 0,04, aliás, né?
Então eu vou pegar um outro segmento, 0,4, tudo bem? E vou levá-lo lá para a gente ver o que acontece. Ó, vocês podem observar que deu uma diferença aqui, né? Estou dando um zoom aqui para a gente ver o que está acontecendo. Acho que não vai precisar acertar não, ó. Então vocês podem observar que deram uma diferença aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar, então eu peguei 1, peguei 0,4, que é eu consigo fazer isso, agora eu vou pegar 0,01 para a gente ver. 0,01, tá? E vou levá-lo lá também. Bem, tá em cima do ponto aqui, ó. Né? E olha lá, à medida que eu dou o zoom, ainda consegue aparecer uma diferença aqui neles. E essa foi a grande discussão deles. Eles não conseguiam achar medidas que iam satisfazendo essas condições. Tudo bem? Então essa foi o grande problema. Então quando a gente olha assim do ponto de vista geométrico, a gente começa a observar essa relação. Eu posso pegar aqui o 0,002, vai sempre aparecer uma diferença. Eles não conseguiam encontrar um segmento que cabia nessa diferença, tudo bem? Então essa situação foi um problema muito sério para eles, né? E que fez os pitagóricos inicialmente, assim, de acordo com o livro que eu li, de falar, não vamos contar isso para ninguém. Por quê? Porque os números governavam o mundo para eles. E de repente eles encontram um número que eles não conseguem controlar. Então essa questão, eu imagino que deve ter rompido com as barreiras filosóficas dele de uma maneira assim, muito forte, a ponto de acordo com o livro, não quererem falar sobre isso, né? E quem divulgou esse assunto, para eles foi considerado uma pessoa morta. No entanto, essa discussão aí abriu caminho para novos desenvolvimentos matemáticos, beleza? Então agora a gente vai voltar lá, continuando com a nossa discussão teórica do assunto. Mas pode observar que esse pedaço aqui, por mais que eu faça subdivisões, eu não vou conseguir encontrar um termo que satisfaça e encontre que consiga finalizar a medida como um todo, beleza? Bem, nós vimos lá no GeoGebra como é que é essa questão dessa incomensurabilidade, né? Mas a gente pode perguntar, mas quem são esses números, né? Bem, inicialmente a gente pode dizer que os irracionais são todos aqueles raízes que não têm raiz exata. E daí surge uma nova questão. O que é uma raiz? Em especial uma raiz quadrada, tá? Então, eu fui fazer uma pesquisa sobre isso também para a gente tentar entender um pouco sobre essa questão, tá? Então, de acordo com o site Livre Pensamento, qual é a origem da raiz quadrada? O termo da ideia do quadrado, da raiz quadrada, vem da seguinte situação. Vamos pensar o seguinte, quando a gente precisa calcular a área de um quadrado, nós fazemos a multiplicação dos lados. Beleza? Então, que isso nós chegamos a L ao quadrado. Agora pense o contrário, eu tenho a área, como calcular o lado, né? Então essa é uma das discussões também, não tem nada certo a respeito disso, né? Mas que daí que vem o termo raiz quadrada, tá? Então a questão está relacionada a isso. Então se eu tenho a área e quero saber o lado, como é que eu vou fazer? Então, e outra coisa, o símbolo da raiz, ele não foi assim também logo de cara como a gente conhece o símbolo que nós utilizamos hoje. Ele passou por várias escritas, inclusive textos de 1400, se não me engano, eles escrevem raiz mesmo, assim, tá? Então, acho que só foi em 1600 que eles começaram a usar o R, né? E a partir disso começou até chegar o símbolo que nós conhecemos hoje, tá? Então, de acordo com o site, essa compreensão é bastante antiga, tendo registros escritos com quase 4.000 anos na Babilônia, no Egito e na Índia, entre outros. Tal teoria chegou ao Ocidente através dos árabes. Para eles, um quadrado cresceu como uma árvore, a partir de um número do seu lado, daí raiz. Então, essa concepção de raiz quadrada tem essa relação aí, né? Então,
Ou seja, uma árvore cresce a partir de uma raiz, né? E essa é a relação que ele tem, né? Então, para eles, um quadrado cresceu como uma árvore, a partir de um número, né? Ou seja, o quadrado cresceu a partir de um número, né? Do seu lado. E daí, para a gente saber a sua raiz, né? A gente quer saber a raiz, a gente volta a essa discussão aí, tá? Assim, a raiz quadrada seria a base do quadrado, ou seja, o valor do qual derivam todos os lados da figura, tá? Então, essa foi a explicação mais plausível para o entendimento de uma raiz quadrada. O que seria a raiz quadrada? É a base do quadrado, olhando do ponto de vista geométrico mesmo, tá? Então, continuando, então vamos apresentar o conceito, né? Eu vou apresentar um outro conceito agora, um pouco mais moderno, por assim dizer, e eu vou demonstrar ele para vocês, tá? Então eu vou chegar para vocês e dizer assim, ó, se P é primo, então raiz de P é um número irracional, né? Eu vou utilizar o modelo da contradição para fazer essa demonstração, tá bom? E uma coisa interessante também, que após essa descoberta dos números irracionais, novos números irracionais começaram a aparecer também. Nós conhecemos o π, o número φ, o número e, né? Eles também não têm raízes exatas, assim como raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, etc. Tá? Existem infinitos números irracionais e existem ainda aqueles que não ainda são desconhecidos pela comunidade científica. Então a força dos números irracionais é tão grande que a gente não conseguiu, até porque a gente não consegue estabelecer uma regra algébrica para o conjunto dos números irracionais. Por exemplo, na videoaula anterior, quando eu falei dos números racionais, eu consegui falar que o que é o número racional? É todo número de A sobre B, com A, B pertencente aos inteiros e B diferente de zero. Ou seja, eu estipulo uma questão algébrica para isso, né? E quando eu estabeleço a relação que os inteiros e os naturais estão contidos dentro dos números racionais, então todos os números até o momento têm uma representação algébrica. E os números irracionais eu não consigo estabelecer isso. E por conta disso, a gente tem ainda números desconhecidos pela comunidade científica. Nós conhecemos muitos números, mas não a maioria deles, assim, para a gente poder falar exatamente sobre essa questão dos números irracionais, beleza? Então eu vou mostrar para vocês eu vou mostrar duas situações, tá? Primeiro, mostrar que a raiz de 2 é um número irracional, e depois eu também vou mostrar que se o número P é um primo, então a raiz desse número é irracional, beleza? Bem, antes de a gente fazer as duas demonstrações que eu falei para vocês, eu preciso falar um pouco sobre essa questão aqui de fração irredutível, tá? Bem, então o que é uma fração irredutível? Fração irredutível são todas aquelas em que o máximo divisor comum é 1 entre os termos, né? Então, por exemplo, 9 sobre 12, tá? Bem, 9 sobre 12 não é uma irredutível. Por quê? Porque eu posso simplificar. Se eu simplificar por 3, vai 9 por 3, 3, 3 por 4, 12 por 3, 4. Essa daqui é uma fração irredutível. Por quê? Porque o maior divisor comum entre eles é 1. E daí vem essa questão lá dos gregos, falando lá que entre dois números naturais sempre tem um divisor comum, né? Na pior das hipóteses, 1. Então, no caso aqui, nós temos um número irredutível. Uma outra característica também dos irredutíveis, né? Nesse caso aqui, eles são primos entre si. Por quê? Também por conta disso, porque o máximo divisor comum entre 3 e 4 é 1. Tá? Então, o maior divisor comum que eu tenho entre eles é o 1. Agora, o maior divisor comum entre o 9 e o 12 é o 3. Tá certo? Então, aqui nós chegamos na nossa fração irredutível, beleza? Bem, então, que 2 é irracional. Para a gente mostrar isso, eu vou fazer uma seguinte situação. Eu vou fazer uma suposição. Eu vou supor que raiz de 2 é
racional. Bem, se eu pensar que raiz de 2 é racional, eu posso escrever ela como sendo raiz de 2 igual a, como é um racional, P sobre Q, onde P e Q pertence aos inteiros e Q é diferente de zero. Tá bom? Então, e outra coisa, eu também vou afirmar que P e Q, essa daqui, é uma fração irredutível, certo? Ou seja, o MDC entre P e Q é igual a 1. Tudo bem? Bem, então eu vou apagar essa parte aqui, só vou deixar esse pedaço aqui para a gente continuar a nossa demonstração, tá? Nós temos aqui que o MDC, o máximo divisor comum entre P e Q, é 1, tá? Então, retomando aqui, eu tenho que raiz de 2 é igual a P sobre Q. Elevando ambos os membros ao quadrado, eu vou chegar aqui, raiz de 2 ao quadrado é igual a P sobre Q ao quadrado. Isso daqui é 2, que é igual a P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Esse Q ao quadrado que está dividindo, eu vou passar multiplicando e só vou reescrever. Então ficaria P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Beleza? Então, olha lá. Q ao quadrado, eu vou reescrever ele como sendo o quê? Bem, ele é Q elevado ao quadrado. Então, eu vou dizer que ele é um número K. Tudo bem? Então, eu posso dizer que P ao quadrado é igual a 2K. E aqui, nós podemos afirmar o quê? Que P ao quadrado, o que é? P ao quadrado é par, porque está multiplicando por 2. E daí nós temos uma seguinte situação. Se P ao quadrado é par, então P é par. Beleza? Então o que eu posso afirmar com isso? Que se P ao quadrado é par, então P é par. Logo, P pode ser reescrito como sendo 2 vezes, como eu coloquei P ao quadrado 2 vezes K, 2 vezes M, né? Com M pertencente aos inteiros. Tá certo? Bem, então agora eu vou apagar esse pedaço aqui novamente, vou deixar essa linha aqui em cima só para a gente poder acompanhar o restante da demonstração, tudo bem? Então, vou apagar. Então, olha lá, nós chegamos à conclusão que P é do tipo 2N, ou seja, P é par. E daqui nós chegamos a uma contradição, e isso é uma contradição. Por que é uma contradição? Porque no começo nós falamos que P sobre Q é uma fração irredutível. Uma fração irredutível, né? Então, se é uma fração irredutível, o MDC entre eles teria que ser 1. E, na verdade, quando a gente chega com essa conclusão que P é par, se nós fizéssemos o processo contrário, nós também chegaríamos que Q também seria par. Então, contraria a nossa hipótese, né? Nós assumimos o quê? Que raiz de 2 era racional e ele podia ser escrito da forma P sobre Q. Então, se nós contrairmos a nossa hipótese, nós podemos afirmar que raiz de 2 é irracional.
tá? Por quê? Porque nós chegamos num absurdo aqui, tudo bem? Quando nós chegamos nessa situação aqui, nós chegamos nesse resultado, nós chegamos num absurdo. Por quê? Porque nós estamos dizendo que o número é par. Se ele é par, ele pode ser simplificado mais uma vez. E nós afirmamos no começo que era uma fração irredutível. Ou seja, um absurdo, raiz de 2 é irracional. Beleza? Então vou fazer agora o próximo. Bem, do mesmo modo do exemplo anterior, eu vou tentar mostrar para vocês partindo do princípio contrário. Dizer que eu consigo reescrever uma raiz como sendo um número fracionário, ou seja, um número racional. Qual que é a característica? As mesmas, né? Que o máximo divisor comum entre A e B é 1, tá? Elevando ambos os membros ao quadrado, eu vou chegar aqui, P é igual a ao quadrado sobre B ao quadrado, né? Esse B ao quadrado que está dividindo, eu vou passar multiplicando, então eu vou chegar aqui, A ao quadrado é igual a P vezes B ao quadrado. Então aqui é interessante, porque desse resultado eu posso dizer que P divide A ao quadrado, ou seja, existe um termo que multiplicado por B me dá A ao quadrado, certo? Das aulas de congruência. Então é o seguinte, divisibilidade, perdão. Se P divide A ao quadrado, então P divide A. Também das nossas aulas de divisibilidade nós temos uma relação dessa, né? É assim, P divide A, então P divide A ao quadrado. Tudo bem? Então, o que eu posso afirmar? Se isso acontece, então eu posso afirmar que existe um C pertencente aos inteiros, tal que A igual a P vezes C. Tá legal? Então o que eu vou fazer agora? No lugar de A, eu vou substituir por P vezes C, nessa equação aqui. Então, vai ficar A ao quadrado, vai ficar P ao quadrado vezes C ao quadrado, que é igual a P vezes B ao quadrado. Simplificando P com P ao quadrado, eu vou chegar aqui, P vezes C ao quadrado é igual a B ao quadrado. Ou seja, nós também chegamos às mesmas conclusões, que eu posso afirmar que P divide B, certo? Nas mesmas características que nós fizemos assim. Ou seja, pela propriedade fundamental, temos que P divide B. Mas não pode acontecer, por quê? Porque o MDC de AB é 1. Então eu cheguei a uma situação também que é um absurdo. Por quê? Eu chego que o P divide o A e o P divide o B. Mas a gente está afirmando que o MDC entre eles é 1. Ou seja, existe esse termo aqui, não pode acontecer. Nesse sentido, chegou um absurdo. Logo, raiz de P é irracional. Beleza? Então, esses são os dois exemplos que eu queria mostrar para vocês e também esse tipo de demonstração aqui que é pelo absurdo, tá? Ou seja, eu contrario a minha hipótese e a partir disso eu chego em situações que vão me levando a um absurdo, tudo bem? Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito da teoria de conjuntos, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas de outras universidades, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um abraço e até a próxima.